8h08 em Campinas. Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta, diz aí, Pedrão. Batistão, nosso contato neste momento aqui no Esporte em Debate é com o novo diretor comercial de marketing e de comunicação da Ponte Preta, o Ricardo José Silva. Foi apresentado oficialmente hoje pela manhã. Ricardo, um prazer estar falando com você. Boa noite. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, boa noite a todos. Ô Ricardo, eu pelo menos tive o primeiro contato com você ali naquele pronunciamento do Elvis, às vésperas do derby. Você foi apresentado rapidamente ali para mim e para outros jornalistas que estavam ali também presentes na sala de imprensa da Ponte Preta, e hoje, como divulgado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, tivemos acesso a uma parte do seu currículo, uma extensa carreira de sucesso em diversas empresas multinacionais, mas eu acredito, pode me corrigir se eu estiver errado, que esse é o seu primeiro desafio no futebol. Como está sendo para você esses primeiros dias, quando você começou efetivamente o trabalho na Ponte Preta, e o que te motivou a aceitar esse desafio, esse convite para integrar a diretoria executiva da Ponte Preta? Muito boa pergunta. Antes de mais nada, quero agradecer o espaço da Rádio Bandeirantes, através dos microfones potentes, né, como o Batista sempre fala, um grande amigo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho sobre os desafios que eu tenho nessa nova área. É sim a primeira experiência que eu estou tendo na área de futebol, apesar da minha experiência profissional, principalmente a última como executivo, né, que foi em uma empresa americana de televisão por assinatura, com presença em toda a Latinoamérica e também nos Estados Unidos, Europa, enfim, Ásia. E dentre dessa experiência que eu tive, eu fui responsável também pelo conteúdo esportivo, então tenho bastante experiência na área do futebol, através do nosso time, né? Nós colocamos toda a defesa estratégica para a compra dos direitos da Copa do Mundo, a Coreia-Japão. Essa empresa adquiriu os direitos exclusivos para 9 países da Latinoamérica. Tive a oportunidade de estar na FIFA, de participar de reuniões de negociação lá. Então, assim, a minha experiência dentro de um clube de futebol é a primeira, mas tenho sim experiência em todo o aspecto esportivo e principalmente do futebol. Essa experiência, aliás, é interessante falar, Pedro, que eu sou apolítico, tá? Eu não tenho nenhuma amarra, digamos assim, com o lado político da Ponte Preta. Eu fui já convidado a participar em outras situações e outras gestões, inclusive por outros lados, por outras, digamos, partidos, né? E achava que não era o momento ainda de eu prestar o meu serviço como ponte pretano para esse clube maravilhoso. A situação foi um convite, né, do antigo presidente e atual vice-presidente de futebol, Marcos Eberlin. Foi ele que me convidou em meados de agosto, mais ou menos. A gente vem conversando sobre essa possibilidade. E depois, obviamente, com a nomeação do Dr. Torrano, o atual presidente, o Eberlin me levou para conhecê-lo. A gente teve uma conversa muito boa, uma troca muito interessante de opiniões a respeito da área, e foi aí selado a minha participação. Isso foi mais ou menos em meio de janeiro, tá? Te respondendo de forma direta. Desde então, faz praticamente 30 dias que eu estou, né, comandando a área comercial da Ponte, e eu tenho sido muito mais ouvidos e olhos para observar a situação. Quinta-feira tive uma excelente reunião com o Dr. Torrano e pedi a participação do Eberlin também nessa reunião, para mostrar um pouco as minhas primeiras impressões e a direção que eu gostaria de tomar. E foi muito bem aceita pelos dois, principalmente pelo atual presidente, né, que é o comandante, né? E fiquei muito feliz em receber total apoio para a gente fazer o que tem que ser feito.
Só mais uma pergunta antes da gente ir aqui com a nossa equipe. Queria saber sobre negociações com 2 parceiros especificamente. Primeiro, o patrocinador master, que atualmente é a Gingabet. A Gingabet vai continuar ou não com a Ponte Preta em 2026? E já nesta mesma perguntar sobre a Diadora, que atualmente é fornecedora de materiais esportivos da Macaca, se vai seguir também ao lado da Ponte Preta em 2026. Tá bom, Pedro, vamos lá. Começando pela segunda parte, depois a primeira. Com relação à Diadora, nós temos contrato com a Diadora para mais uma temporada, ou seja, para a temporada de 2026. Nós, inclusive, acabamos de receber os uniformes de jogo, tá? 2 uniformes lindíssimos. A Nação Ponte Pretana pode, e tenho certeza que está ansiosa para conhecer, espero que gostem. São 2 uniformes realmente de uma qualidade maravilhosa, uma qualidade do nível de Ponte Preta. Então, eles estão conosco até o final desse ano. As conversas que eu tenho desenvolvido com o representante nacional da Diadora, né, é muito positiva com relação à renovação. Eles estão muito contentes com a exposição que a Ponte Preta tem dado para a marca. Tá? É prematuro ainda, lógico, falar que já selamos essa renovação, mas a gente já começa, digamos, um namoro à distância, tá? E a conversa deve, digamos assim, aterrissar um pouco sobre o sim ou não, eu acredito em maio, junho, mais ou menos, tá? Com relação à segunda pergunta, que tem a ver com o nosso patrocinador master, a Gingabet já nos comunicou que não vai estar conosco a partir de março desse ano, ou seja, o mês que vem, tá? Eles têm uma estratégia muito orientada para o Norte e Nordeste. Além disso, como vocês sabem, vocês acompanham, né, a área comercial, a bolha das bets estourou, a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Elas estão se retirando de vários times de futebol, não é só da Ponte. O que nos dá mais motivação e mais interesse em buscar outras marcas. Eu tenho dedicado um tempo bastante grande no meu trabalho, dia a dia, para trazer outras opções. Estou atirando de uma forma bem agressiva. Eu quero trazer um grande patrocinador nacional para envergar a camisa extremamente pesada, como vocês sabem, da Ponte Preta. Não é uma camisa qualquer e merece uma marca de peso para estar conosco nessa nova parceria. Temos já algumas tratativas, algumas em estágio já de possibilidades, e assim que a gente tiver algo, vocês vão ser comunicados, assim como a Nação Ponte Pretana. Batista, Ricardo José Silva, diretor de marketing da Ponte Preta, em contato conosco. Opa! Primeiro que é uma satisfação imensa poder ouvir a voz do Ricardo aqui na Rádio Bandeirantes. É um amigo de longa data, eu até estive em diversas vezes, né, com o Ricardo, trocando ideias, conversas extremamente positivas, e até colocamos alguma coisa em prática aqui na Rádio Bandeirantes por ideia do Ricardo, um tempo atrás com a Life Fitness, empresa americana, líder mundial do segmento, e tenho a impressão que talvez, assim, localmente tenha feito somente aqui na Rádio Bandeirantes, por ideia do Ricardo. E eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da notícia de que o Ricardo estaria assumindo o departamento comercial e de marketing da Ponte Preta. Eu tenho um pensamento que só existe um caminho para que o futebol brasileiro possa voltar a ser rentável para os clubes médios e pequenos. Os grandes clubes, naturalmente, já têm grandes arrecadações. Os médios e pequenos precisam se profissionalizar. E para se profissionalizar, tem que procurar profissionais de competência e de qualidade. A Ponte, na minha visão, dá um passo fundamental, trazendo um profissional do cabedal, do naipe, da qualidade do Ricardo.
Então, muito obrigado pela entrevista aqui, pelo papo e sucesso, muito sucesso aí, que não é fácil, mas para ter sucesso é necessário ter competência e isso você tem de sobra, viu, Ricardo? Poxa, Batista, obrigado pelas palavras, vindo de você, uma pessoa experiente, um ícone, né? Na área esportiva, me enche de orgulho, de motivação para servir a Ponte Preta realmente no nível que ela precisa. Vocês, né, dos veículos de comunicação sabem dos desafios, eles não são poucos, eles são muitos. A solução, como você bem falou, ela passa por uma área comercial profissionalizada. Fazer futebol é caro, não algo simples, é extremamente complexo. No entanto, se pode dar certo, isso passa por um clube como Ponte Preta. E por que isso? Porque no final do dia o que importa, né, é a capacidade que o time tem em amplificar marcas, amplificar conceitos. E a Ponte Preta, sem dúvida nenhuma, é uma nação gigantesca, com uma história maravilhosa. A gente pode transcorrer um pouco mais adiante sobre isso. E é exatamente esse potencial que me fez aceitar esse convite, porque a Ponte realmente merece algo diferente nessa área, que explore esse potencial, essa capacidade, essa história magnífica que o clube tem, que é única, aliás, no planeta bola. É única. A gente pode falar um pouco mais a respeito disso. Mas, mais uma vez, Batista, é um prazer estar aqui, e você é um cara muito... que eu considero muito. A gente teve várias conversas, vários cafés, e eu te adiantei que um dia eu estaria lá, e é interessante que eu falava com a Roberta, minha esposa, que você conheceu, inclusive, né, aqui em casa. Estávamos falando semana passada sobre isso, né, e ela comentou comigo, poxa, fazia anos que eu não devia tão revigorado, né, tão renovado. E eu falei para ela, poxa, você sabe que meus 35 anos de experiência em multinacionais, em grandes corporações, desenvolvendo projetos milionários, etc., faz parecer apenas um estágio que me fez ser o que eu sou para hoje poder representar bem a Ponte Preta nessa nova missão. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos entrevistando o Ricardo Silva, que é o novo diretor de marketing comercial da Ponte. Ô, Ricardo, boa noite, um grande abraço a você. Eu acho que a Ponte fez uma bela escolha e você também é um grande profissional e vai dar conta do recado com certeza. Mas a minha pergunta é o seguinte, a Ponte está passando por um problema financeiro muito grave. Está se arrumando, está se ajeitando, né? A tua contratação, a tua chegada, eu acho que também vai oxigenar os cofres da Ponte Preta, mas o mercado viu greve, viu falta de pagamento, viu jogadores embora, e essa é a pergunta. Você já tem uma estratégia para vencer esse problema do mercado em relação principalmente à imagem da Ponte? Um grande abraço. Boa noite, CH. Um prazer enorme estar falando com você, outro ícone aí do segmento esportivo, pessoa que conhece a fundo o futebol, e cada vez que a gente tem condição de ouvi-lo é uma aprendizagem. É um prazer aqui estar falando com você e compartilhar um pouco do que eu penso. Veja só, eu considero esses problemas, né, financeiro, etc., por mais importantes que eles sejam, e o são, não tem como dizer que não, né, porque são problemas sérios, como inclusive eu já falei, né, na abertura da minha fala com vocês. Eles, para mim, representam dificuldades adicionais, né, que são, sem dúvida nenhuma, vencidas pelo que realmente tem que ser colocado à frente, em cima da mesa, numa situação de negociação de um patrocínio ou de um investidor que queira participar de alguma forma da Ponte. Veja a história, por exemplo, magnífica que a Ponte tem. Eu coloco isso em 3 pilares, né, grandes pilares.
O primeiro tem a ver, obviamente, com o fato de ser o time em atividade mais velho do país, e eu não estou falando sobre qualquer país. Nós ainda somos o país do futebol. Então, ser o time mais velho em atividade do país do futebol é um atributo extremamente importante, que tem um valor em termos de potencial econômico grandioso. O segundo pilar, como você bem sabe, é o fato da Ponte ser o time, né, que impunha essa bandeira da igualdade racial, né, algo que, inclusive, está sendo muito dos nossos dias atuais. Ontem mesmo houve mais um evento infeliz com o Vini Júnior, né? A gente acompanhou no jogo contra o Benfica, algo que nos deixa extremamente tristes. E a Ponte, né? A Ponte Preta de Campinas, com poucos anos depois da abolição da escravatura, aceitou um jogador negro jogando junto com o seu time de brancos. Isso naquela época era algo quase que impensável. Então isso é outro atributo importante da nossa história, que faz com que a Ponte seja um time extremamente interessante para um anunciante. E o terceiro ponto, e também grandioso, desse time é o nosso estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. Veja, ele é o único estádio do planeta bola, e aí eu coloco o mundo todo, tá? Construído pela generosidade e pelas mãos da própria torcida, né? Veja que grandiosidade isso, CH. Isso representa a materialização do sonho da casa própria. Então veja só, quantas empresas nós temos por aí, inclusive você já deve ter entendido a mensagem subliminar direta que eu estou colocando, né? Eu já estou em tratativas com algumas marcas com relação ao naming rights do Majestoso, tá? Que estariam interessadas em se conectar, né? Em se apropriar dessa materialização do sonho da casa própria, que é algo tão importante para o brasileiro, né? Através de colocar sua marca no único estádio do mundo. Veja, existem estádios que foram construídos em terrenos doados, existem estádios que foram construídos por doação de dinheiro de grandes empresários, mas nenhum estádio foi construído num sistema de mutirão pela própria torcida. Isso é algo único, grandioso, inimaginável, que foi muito bem narrado no livro O Majestoso, vocês sabem, né? Escrito pelo Stefan Campineiro, um pontepretano de corpo e alma. E é algo que a gente vai explorar sem dúvida nenhuma nesse nosso trabalho. Difícil, sim. Problemas intransponíveis, não. Nós temos muito mais coisa boa a dizer do que coisa ruim. E aí, Tigrão, sua pergunta ao Ricardo Silva, que está conosco, diz aí, Tigrão. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Ricardo, por estar nos atendendo. Segundo, quero te desejar muito boa sorte, boas-vindas. A Ponte precisa de cabeças arejadas, novas, com novas ideias, como é o seu caso. Então, boa sorte, que dê tudo certo, que corra tudo bem para você e, por consequência, você indo bem, a Ponte estará bem. E a pergunta é a seguinte: eu, desde muito cedo na vida, atuo em área comercial desde os 18 anos de idade. São 50 anos, completados agora, em atividades as mais diferentes. Eu tenho o seguinte conceito a respeito de área comercial. Tigrão, velocidade ao vivo. Desculpa, não te ouvi. Eu falei, você revelou sua idade ao vivo. Sim. Ricardo, eu não concebo a área comercial com limites. A área comercial ela não pode ter limites nas suas iniciativas e ela tem que ter autonomia. Essa é a primeira pergunta. Você vem com autonomia, com carta branca e, falando dos limites, além de tudo aquilo que está no bojo da função importantíssima de prospectar. Então, o limite da prospecção, ele não pode existir nunca. Eu acho que ele tem que ter um raio de ação de 360 graus. Não é atirar para todo lado.
mas é estar atento a todas as oportunidades. Esse limite que não pode acontecer e que a área comercial tem que ser ambiciosa e estar atenta a todos os detalhes, desde que ela tenha autonomia para isso. Na sua atuação, ela vai acontecer em cima do regime falido, não da ponte, falido como um todo, estou falando genericamente, do clube poliesportivo, do clube associativo, com conselhos às vezes omissos, com às vezes um feudo estabelecido, né? Onde as decisões são centralizadas e nem sempre a decisão centralizada é a mais acertada, porque a possibilidade de erro é a mesma. Isso é o clube associativo. Eu não estou falando especificamente da ponte, estou falando também da ponte, mas do clube associativo como um todo. A sua atuação se limita a buscar recursos, parcerias para o clube associativo ou, dentro desta inevitável ausência de limites de uma área comercial, a área comercial não pode ter esses limites, ou você também vai atuar e está com o seu radar voltado para também levantar possíveis parceiros para que a curto, médio ou longo prazo, isso nós não podemos precisar, a ponte migre do sistema arcaico e inviável do clube associativo para uma sociedade anônima do futebol. Você também mira o seu canhão para prospectar possíveis parceiros investidores de alto nível para que a ponte migre o mais breve possível para uma SAF, ou num primeiro momento a prioridade é outra. Um grande abraço para você e boa sorte. Obrigado, Tigrão, muito obrigado pelas palavras. Mais uma vez, uma honra estar falando com você. Veja só, é uma resposta muito conceitual que eu vou te dar. Ela não é unanimidade dentro do clube, tá? Mas é o que eu acho, o que eu realmente acredito de coração. E também muito pela minha experiência, né? Uma das áreas de atuação que eu tive, numa experiência muito grande numa outra empresa americana que eu atuei, é a área de fusão e aquisição. Eu liderei vários projetos de compra e venda de empresas trabalhando nessa empresa específica. E eu vou te falar uma coisa, antes de se falar sobre SAF, tá? Existe um outro sistema de gestão muito importante, que é o sistema que nós temos que nos focar nesse momento, que é o sistema SBG. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu de antemão já falo, é o sistema da boa gestão. Esse é o primeiro sistema que a ponte precisa adotar. E o primeiro passo para isso, e eu sou um exemplo, tá? É atrair talentos para a sua diretoria executiva, descentralizar o poder e empoderar esses diretores competentes para fazerem o que eles precisam fazer, tá? Hoje não existe, vocês falam isso quase todo o programa, né? O mecenas, aquele que vem trazer a mala cheia de dólar e vai nos entregar esse dinheiro e fechar os olhos, etc. Da mesma forma, veja só, a SAF, ela não é a tábua de salvação para nada, porque, muito pelo contrário, se a SAF chegar, e a gente já está vendo as primeiras acontecendo isso, tá? E ela não trazer para o investidor o resultado financeiro, econômico que ele almejou, não existe carinho, não existe amor pelo torcedor, não existe absolutamente nada disso. Então, uma coisa técnica, e você vai entender muito bem. O momento de se vender algo é na alta e não na baixa. Eu venho falando isso nas nossas reuniões de diretoria. Então, assim, eu acredito muito, que nós temos condição, através da Ponte Preta, do que ela é do ponto de vista do que ela representa, da história dela, desenvolver parcerias
que, óbvio, não vai resolver o nosso problema com alguns credores de maior monta que nós temos, né? Mas ela vai nos dar aquele fôlego financeiro para pelo menos evitar os problemas que nós tivemos nos últimos meses, e você bem falou, greve, atrasos inclusive de funcionários, o que é algo terrível para uma organização, seja ela qual for, tá? E com esse fôlego, aí sim nós conseguirmos posicionar a Ponte Preta em uma situação muito mais vantajosa para definir exatamente qual é o futuro desse clube, qual é o melhor modelo que esse clube pode ter. Eu repito, a SAF é uma alternativa, ela não é a única. Ô Ricardo, muito obrigado pela sua participação. O Pedro Piscinato tem uma última questão para abordar com você. Ô Ricardo, na nota divulgada hoje pela manhã pela assessoria de imprensa, diz que um dos principais objetivos desta sua gestão é potencializar ainda mais o programa de sócio-torcedor, o famoso TC10 aí da Macaca. Como você pretende fazer isso e quais as ideias para esse desenvolvimento do TC10 e o que o torcedor da Macaca pode esperar de novidade? Muito obrigado, Pedro, por ter trazido essa pergunta, porque veja só, o programa de sócio-torcedor hoje ele é estratégico para qualquer equipe de futebol nacional. A gente vê alguns cases muito bons no mercado, outros nem tanto, mas veja só, nós temos o material humano para isso, né? Que é a nossa grandiosa, a nossa nação, né? Ela é muito grande, e sem dúvida nenhuma o nosso sócio torcedor tem um potencial muito grande. No entanto, o que a gente vê hoje é um programa estagnado. Então nós estamos aí 2.500, 3.000, 2.500, 3.000 e não sai disso. E eu considero que uma das razões é que a proposta de valor é inadequada, tá? A oferta comercial também me parece um pouco confusa, difícil de ser articulada, até pelas pessoas que estão ali, digamos, no chão de fábrica, entre aspas, vendendo, né, essas afiliações. E, acima de tudo, Pedro, ela tem uma pegada muito racional. E aí que entra o toque, digamos assim, do marqueteiro, né? O chamado posicionamento. É isso que faz a diferença entre um produto vender muito e nem tanto. A maneira com que a gente posiciona e a maneira com que a gente trabalha com a expectativa do cliente final, no caso, o torcedor pontepretano. O meu desafio é reposicionar a marca Ponte Preta, é reativar essa relação emocional que o torcedor nutre pelo clube que ele tem paixão. É transformar essa paixão exclusiva num amor de fato, que é um sentimento que vem junto das responsabilidades de um pai, por exemplo, como provedor de uma casa. Tá? O torcedor pontepretano precisa entender que participar do sócio-torcedor é uma ação direta de um torcedor responsável pelo clube, do torcedor que pertence ou que faz com que o clube seja de fato dele. O potencial que nós temos no sócio-torcedor é transformá-lo aí como, se não a principal fonte de receita, que eu acredito que por muitos anos ainda vai ser os direitos de imagem e transmissão, mas sem dúvida nenhuma, nesses 4 anos de gestão, eu pretendo que ele seja o segundo variável de receita do clube, tá? Logo depois dos direitos de transmissão, porque ele é praticamente infinito, né? Nós somos uma nação aí de 800 mil torcedores que se declaram torcedores pontepretanos como o primeiro clube, e se você considerar os que declaram a afinidade do clube ou torcedores em segundo clube, nós estamos falando de milhões, de acordo com dados aí que nós temos de uma fonte de pesquisa extremamente responsável. É um potencial realmente muito grande e eu acho que eu estou a par
e no nível para fazer um bom trabalho nessa área. Mas excelente pergunta sua. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito sucesso aí no comando do comercial, do marketing e da comunicação da Ponte. Um abraço para você. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Sempre um prazer estar com vocês e falar com os com a audiência da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Um abraço. São 18h38 em Campinas. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e